Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 103, novamente, voltar para o Salmo 103, o Salmo que foi a base da palavra da semana passada. E vamos ficar de pé para a leitura deste Salmo extraordinário. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendiga o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Oremos. Nosso Deus e Pai, sê conosco hoje, tanto no ouvir como também no falar, para que esta palavra tenha efeito e consequência em nossas vidas, mudando o nosso modo de ver a fé, a vida em si, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Como eu falei semana passada, e eu vou só revisar rapidamente, muito rapidamente o que falei. Falei que Davi está refletindo, ele está falando consigo mesmo, ele está se conclamando a si mesmo, arrazoando consigo mesmo o fundamento da sua devoção a Deus, dizendo: bendiga o Senhor, cultue ao Senhor, louve ao Senhor, viva em função da adoração a Deus. Ele faz isso fundamentado em duas coisas. Primeiro, naquilo que Deus é, ao entender quem Deus é. E segundo, ele fundamenta a sua devoção sobre o amor que Deus tem para conosco. Este amor livre, este amor extraordinário, este amor diferente do amor que nós compreendemos humanamente, este amor que é tão extraordinário que ele tem que recorrer a expressões como: tão alto quanto os céus estão acima da terra, assim é grande o amor de Deus para conosco. Como uma criança, aquela brincadeira da criança, eu
eu amo você mais do que você me ama. Se não, eu amo você mais do que você me ama. Mas eu amo você 1000 vezes mais do que você me ama. Não, eu amo você 10.000 vezes mais do que você me ama. E a outra diz, não, mas eu amo você 1 milhão de vezes mais. E aí sempre chega assim, eu amo você infinitamente mais. Infinidade mais, né? Chega aquela coisa de, quando começa a brincar sobre... Quando nós falamos de Deus, falamos de um Deus infinito. Tudo que Ele é infinito. Tudo que Ele faz é infinitamente mais do que nós possamos sequer imaginar. Este amor extraordinário de Deus para conosco, eu procurei demonstrar como esta graça de Deus é tão abundante, é tão leal, é tão fiel. E Paulo disse aos Coríntios, ele disse, o amor de Cristo, o amor de Deus nos constrange. Em outras palavras, o amor de Deus, o amor de Cristo nos esquadrinha, Ele cria limites, Ele define nossa vida. Se o cristão pode se entender sua vida como definido por qualquer coisa, é pelo amor de Deus. Este constrangimento, ou seja, o amor de Deus nos impede de fazer certas coisas, nos leva a fazer outras, ou seja, define nosso modo de agir. Tanto o amor que Ele tem por nós, como também o amor que nós temos por Ele, como reação, como resposta ao amor de Deus. Este amor nos constrange. E não é jamais pode ser reduzido apenas a um sentimento, mas é algo que vai muito além, ao ponto de quando a Bíblia fala do amor de Deus para conosco, rapidamente cita o fato de que Ele mandou seu Filho morrer em nosso lugar. Quão grande amor é este que Deus tem para conosco, é um amor incompreensível, é um amor tão extraordinário. Agora, o fato dele nos amar não quer dizer que nós necessariamente desfrutamos da plenitude deste amor ou tampouco dos benefícios deste amor. Não é que nós possamos merecer o amor de Deus, ninguém pode merecer o amor de Deus, porque o amor de Deus não é um amor reativo. Não é um amor que corresponde a alguma virtude que nós temos, pelo contrário, nós não nascemos amáveis para Deus, nós nascemos no pecado, nós nascemos nas trevas, nós nascemos inimigos de Deus, rebeldes contra Deus, nós nascemos esperneando e gritando e rejeitando os desígnios de Deus e o propósito de Deus para nós, que é boa, perfeita, é bom, é perfeito e é agradável. Mesmo assim, nós todos nascemos rebeldes. Então Ele não nos ama porque nós somos amáveis, não somos divinamente amáveis. Podemos fazer coisas simpáticas vez por outra, até pessoas as mais más podem de vez em quando sair de caráter e fazer alguma coisa charmosa e alguma coisa, mas não, quando se trata de Deus, Deus é luz absoluta e Ele rejeita as trevas absolutamente, trevas estas nas quais nós nascemos. Nós não podemos retribuir tão pouco. Como é que nós podemos retribuir o que Ele fez por nós? Ele deu seu Filho por nós, para morrer em nosso lugar. Como retribuir? Não podemos retribuir, nós não podemos compensá-lo. Nós retribuímos uma vez, quando nós convidamos alguém para a nossa casa, frequentemente a pessoa nos convida para a sua casa. Uma retribuição, não é? Assim, isto por aquilo, quando a gente faz uma gentileza, não é que a gente cobra isso, mas as pessoas acabam retribuindo, ou com uma expressão de gratidão, mas enfim, não há como nós podemos retribuir à altura do amor de Deus. Somos incapazes, portanto, de merecer ou fazer por onde para reagir à altura daquilo que Deus fez por nós. O que Ele fez por nós
é infinitamente mais do que qualquer coisa que nós possamos sequer fazer por Ele. Mas isso não quer dizer que não podemos fazer nada, nem tampouco que não podemos fazer nada. Eu falei semana passada, e talvez alguém tenha me entendido mal, quando eu falei sobre pessoas filhos que estão longe de Deus, filhos que ainda guardam na sua memória a casa de Deus, e embora não estejam andando com Deus, esses filhos ainda se lembram e sabem onde achar a paz quando precisarem, e Deus continua a amá-los. E eu não estava dizendo que eles desfrutam dos benefícios do amor de Deus, não me entenda mal, eu estou dizendo que eles não estão além do alcance do amor de Deus. Só porque alguém voltou suas costas para a casa de Deus, ou para a comunhão dos santos, a Assembleia dos Santos, não quer dizer que permanecerá neste caminho para sempre. Pode voltar, e nós temos em Lucas 15, que eu não vou abrir, mas eu vou citar, vocês conhecem a história. Em Lucas 15 nós temos a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele pediu sua herança, gastou tudo numa vida de devassidão, numa vida de pecado, e ele se viu alimentando porcos, e entre os alfarrobas dos porcos, de repente ele se lembrou do pai, e disse: peraí, até servos comem melhor na casa do meu pai do que eu. E quando ele voltou, nós temos essa história emocionante, que demonstra o amor constante do pai. Então ele está pela estrada e o pai o vê de longe, reconhece o seu filho mesmo de longe, sabe de quem se trata. Com certeza não estava tão bem vestido quanto o estava quando saiu de casa, com certeza ele estava desarrumado, mas o pai mesmo assim o reconheceu, e não só esperou, não pediu que ele voltasse para fazer algum tipo de penitência, mas ele saiu correndo, desceu a estrada, agarrou seu filho, o abraçou, o beijou e o recebeu de volta. Tanto que o amor de Deus também está sempre à espera daqueles que estão longe. Mas ele falou algo importante quando o irmão mais velho reclamou, dizendo: olha, você fez tanta festa. Qual foi a resposta do pai? O pai disse: meu filho estava morto, mas voltou à vida. Era filho, mas era um filho morto. E há muitos cristãos que são filhos, mas não estão vivendo, não estão desfrutando o amor do Pai, não estão comendo da mesa do Pai, não estão desfrutando a proteção e a casa do Pai, o refrigério da casa do Pai, porque estão mortos, estão longe, desprezam a Assembleia dos Santos. Então, não pense que ao falar sobre o amor constante de Deus, eu estava dizendo: não, basta que você mantenha uma lembrança de Deus, basta que você tenha um sentimento: não, eu sei que Deus é Salvador, que tudo está bem. Não está bem. Mas isso não quer dizer que nós devemos abrir mão de orar por aqueles filhos que estão longe dos caminhos do Senhor. Ainda há esperança para eles. Eles ainda podem acordar e lembrar da casa do Pai. Bom, então, o amor de Deus é o alicerce da vida cristã. Paulo, na sua oração de Efésios 3, vale a pena abrir Efésios 3, abra Efésios 3. Efésios 3, versículo 16. Há um livro maravilhoso do D.A. Carson, sobre as orações de Paulo, que eu recomendo. Voltei a ler esse livro essa semana, e ele discursa sobre as várias orações de Paulo. Nas orações de Paulo há uma densidade teológica e informação fundamental sobre a vida cristã. E ele diz em versículo 16: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra.
Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, é no amor de Deus que nós somos fundamentados. É no conhecimento e na vivência e convivência com Deus que nós somos cheios de toda a plenitude de Deus. Eu preciso mais de Deus em minha vida. Ainda há bolsões na minha vida que precisam ser mais ocupados por Deus. Parece que são bolsões, são partes da minha vida que estão meio nas sombras, precisam de uma limpeza, precisam que a presença de Deus venha encher também aquela parte da minha vida. Todos nós precisamos mais de Deus. Diga para o seu vizinho: você também precisa mais de Deus. Você precisa desfrutar da plenitude de Deus, conhecer melhor o amor de Deus, que é o que? É o fundamento da minha vida. Entenda, o alicerce da nossa fé não é a lei e uma série de obrigações ou um modo específico de comportamento, mas é a graça de Deus, que é a expressão mais clara do seu amor. O meu alicerce, o alicerce da minha fé, o fundamento de toda a minha esperança, está no fato de que Deus me amou primeiro, que Deus me ama. É o fato de que mesmo sem merecer e sem poder merecer, Deus continua a me amar. Você nunca poderá chegar ao ponto de, por ter convivido com Deus o bastante, poder dizer nesta vida: agora eu sou amado por Deus porque eu me tornei amável. Você nunca poderá dizer isso. Você sempre estará aquém, eu sempre estará aquém, eu sempre terei que depender da graça de Deus, da misericórdia de Deus, sempre terei que depender disto, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais que eu procure. Mas esta graça me transforma, e isso é algo que nós frequentemente, eu vou daqui a falar mais como isso é feito, mas nós vemos que a graça de Deus, para que ela seja desfrutada, e o amor de Deus, para que ele seja manifestado em nossa vida, nós temos que abraçar este amor e deixar que o amor de Deus nos transforme. Victor Hugo escreveu uma obra clássica, quem sabe você já viu o filme Les Misérables. Quem já viu o filme Les Misérables? Viram o filme? Uma história tremenda sobre um homem que, para alimentar a sua família, roubou um pão. Ele estava passando fome na época da Revolução Francesa, e ele então roubou um pão e foi preso. E por ter roubado um pão para alimentar a sua família, ele serviu uma pena de 19 anos na prisão, sofrendo terrivelmente. E ele se tornou um homem cruel, ele se tornou um homem amargo, um homem que, pela injustiça do tipo de punição que ele recebeu, ele se tornou um homem tremendamente amargo. Mas ao ser liberto, ele procurando reconstruir a sua vida, não tendo muita oportunidade, finalmente ele foi recebido por um bispo na sua casa. E ele, ainda um homem amargo, não conhecendo a graça, só conhecendo uma lei terrivelmente cruel, executado pelo seu algoz, o Javert,
comandante Javé, ele traiu o bispo que o recebera e roubou dele parte da prata da casa. A polícia logo pegou ele em flagrante, pegou ele com a prata, e ao levar de volta para a casa do bispo, ele foi surpreendido, pois o bispo o recebeu, já tinha dado falta da prataria que Valjean tinha roubado, e ele disse: ah, que bom que você voltou, você esqueceu os castiçais, e vai dar um bom dinheiro, vai ajudar você a reconstruir a sua vida. Ele o amou, ele foi gracioso para com Valjean. Valjean, então, naquele momento, teve seu coração partido pela graça de um sacerdote e dedicou a sua vida a fazer o bem. Ele dedicou a sua vida a uma vida de misericórdia, de empreendimento, de criar empregos para outros. Mas ele foi perseguido, continuou a ser perseguido por Javé. E esse homem que tinha sido alvo da graça de Deus, expressado através desse momento tão inesperado para esse bispo, ele chegando anos depois, fugindo de Javé, ele se viu numa situação em que a própria vida de Javé estava correndo perigo e ele podia ter o executado e se livrado da perseguição ou ter-lhe poupado a vida. Valjean, alguém que tinha sido objeto da graça, então executou graça, ele exerceu graça para com Javé. Mas Javé só entendia a lei, ele não entendia a graça. Para ele, toda lei transgredida tinha que ser executada, tinha que punir sempre. E quando ele se viu objeto de misericórdia, o que aconteceu com Javé? Ele acabou tirando a sua própria vida. Ele não conseguiu conviver com a graça, não conseguiu entender o amor e não conseguiu entender a misericórdia. Algo que meu pai uma vez me disse, ele disse: filho, o mesmo sol que derrete manteiga endurece o concreto. O mesmo sol que derrete a manteiga endurece o concreto. E quando nós pregamos a graça de Deus, quando nós pregamos o amor de Deus, há pessoas que se amolecem, há pessoas que se tornam como barro nas mãos do oleiro para serem trabalhados, e o amor de Deus se torna um fundamento. Mas há pessoas que, ao contrário, se endurecem e simplesmente acham que a graça não tem que ser agora seguida e não tem que mudar absolutamente nada. Mas Paulo disse em 1 Coríntios 15: pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, o amor de Deus em si não é suficiente para nós recebermos os benefícios do seu amor. O fato dele nos amar é apenas metade da história. Assim como a graça que foi expressada através de uma vida inteira de Valjean, que procurou viver graciosamente, procurou estender a outros o que foi estendido para ele, no caso de Javé, essa graça não procedeu, não caminhou, pelo contrário, interrompeu sua vida e acabou sendo o motivo do seu suicídio. Os benefícios do amor leal de Deus são para os que temem e que andam segundo a sua vontade. Na nossa leitura hoje em Salmo 103, você já abriu outra passagem, então não precisa voltar, mas eu vou citar. Em Salmo 103, versículo 11 diz: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Versículo 13, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão
dos que o temem. Em versículo 17 ele diz: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O amor de Deus é gratuito, é imerecido, não é fundamentado no que fazemos ou em qualquer mérito pessoal que temos. Todavia, os benefícios deste amor compreendem uma correspondência da nossa parte, compreendem uma resposta, uma reação. Jesus disse a seus discípulos em João 15, precisa abrir, ele diz: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Não basta apenas saber que eu sou amado, não basta apenas sentir o amor de Deus, mas eu tenho que permanecer neste amor. Eu permaneço nele, fazendo o que ele manda, e tudo que Deus manda, ele manda fundamentado também no seu amor. Deus não quer que nós vivamos menos, ele quer que nós vivamos mais. Ele não quer reprimir a nossa qualidade de vida, ele quer expandir, ele quer mais do que realçar, ele quer te dar uma nova vida, uma vida em abundância. Mas esta vida com Deus é diferente da vida que nós temos sem Deus. O seu amor fiel está com os que o temem. Como? Veja em Judas, versículos 20 e 21. Judas só tem um capítulo, então, obviamente capítulo 1, não tem capítulo 2, então, a gente costuma, quando abre Judas, ir direto para os versículos. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Vou ler de novo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Olha o processo. Olha o processo. Ele me amou, ele me justificou, ele fez a paz entre mim e o Pai. Mas agora cabe a mim andar neste amor, ser constrangido, esquadrinhado, definido, organizado, norteado por este amor, esperando a salvação final. Eu não estou pronto, eu tenho os meus erros, mas um dia ele voltará e vai eliminar completamente qualquer pecado, qualquer dor, qualquer tristeza, qualquer injustiça, qualquer violência. Um dia nós seremos transformados como num piscar de olhos ao vermos o Senhor, e então nós seremos salvos. Até então eu tenho que permanecer no seu amor como? Orando e seguindo as suas palavras, buscando viver como ele assim determinou. E nós temos tanto para aprender sobre isso. Mas aqui deixe-me enfocar um aspecto importante. Há uma diferença entre a fé e a presunção. O que muitas pessoas chamam de fé não passa
de presunção. A verdadeira fé não presume. Veja só. Há pessoas que dizem: eu sou amado por Deus, então eu posso viver do jeito que eu quero. Porque Ele me ama, Ele me entende, sabe como é, né? Deus sabe que eu sou pecador. Pecador que sou. E há pessoas que levam na flauta a vida do pecado, dizendo: não, pega leve, não seja fariseu, eu não tenho que fazer nada para agradar a Deus. Orar, Deus sabe o que eu preciso, para que orar? Deus já sabe. Pão de cada dia Ele vai me dar. Por quê? Porque eu nasci para ser cabeça e não cauda. Quem já ouviu essa frase? Já ouviu essa frase? Esquece essa frase. Eu sou filho do rei, ninguém pode comigo, ninguém pode. Por quê? Porque Deus me ama. Eu sei que eu não sou muito honesto, mas Deus sabe, e Ele me ama. Eu sou tão amado. Só falta Ele pegar minhas bochechas e dizer: meu filho, Bilu, Bilu, você é tão amado, meu queridinho, sem vergonha. E há pessoas que acham que Deus é assim, um Deus conivente. Mas Deus não é assim. Deus não é nada disto. Deus leva tão a sério o pecado que Ele matou seu filho, puniu seu filho para nos salvar. A fé age, a fé confessa, a fé ora, a fé mortifica o pecado, a fé nos leva a permanecer em Deus. Ou, voltando ao que nós lemos, a fé, aliás, o amor de Deus nos constrange, nos norteia, define a nossa vida. O amor que eu tenho para com minha esposa e que minha esposa tem para comigo me constrange. Eu não estou falando que eu estou constrangido ou embaraçado, simplesmente quer dizer que com esta aliança há certos olhares, certos papos dos quais eu não participo. Eu coloco limite sobre a minha vida, sobre o meu modo de falar, sobre o meu modo de proceder com certas pessoas. O fato dela ser minha esposa, amados irmãos, nós todos nos queremos muito bem, mas há uma maneira de olhar para minha esposa que só eu posso ter. Vocês não podem. Não podem. Quando eu olho para certas coisas, eu digo: isso não é de Deus, e eu tenho que me constranger. Redefine os limites, as fronteiras do meu afeto, do meu coração, do meu tempo. Eu não chego às 6 da noite virando para minha esposa dizendo: eu acho que eu vou passear, tchau. Não. Eu levo ela em consideração. Eu não saio sem ela, não faço isso. Há certos lugares onde o Filho de Deus não vai, o amor de Deus o constrange. Há certas coisas das quais não podemos participar, porque o amor de Deus nos constrange. Eu já fui convidado para ver o Marquês de Sapucaí. Imagina que alguém convidou um sacerdote, já fui convidado. Eu digo: meu Deus do céu, pessoas peladas dançando em plena avenida. Essa não é uma festa que o meu amor por Deus e o amor de Deus por mim me permite. Não me permite. Por quê? Porque é uma festa de amor ao mundo e aos valores do mundo. Então,
eu não participo porque eu amo a Deus. Não é porque, não posso, não, porque isso aí, né? Imaginou se eu andasse pela rua com minha esposa e ela lá com o chicote dizendo, não olhe para lá. E eu, sim, meu bem. E tem esposas que são assim, tem maridos que são assim também, não é? Tudo é ciúme. E fica lá com o chicote, não olhe para ela não. E o marido está lá, tá bom, não vou olhar. Se você visse o casal assim, agindo, o que você diria? O amor desse casal não está legal não. Alguém aqui não está amando direito. Ou ela desconfia porque ele já deu razão para desconfiar, né? Então o que acontece? Se Deus me ama e eu amo a Deus, este amor me constrange, me define, me esquadrinha. Por quê? Porque o que Deus fez por mim, ninguém fez. Meu Deus do céu. E eternamente eu quero estar com Ele. Mas infelizmente alguns cristãos precisam levar uma lembrança de vez em quando. O que Paulo fez com os Gálatas. Gálatas 6, abre o Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Capítulo 6, versículo 7, desculpe, Gálatas 6, versículo 7, eu não mencionei o versículo, desculpa. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família de fé. Esta semana eu recebi de um irmão desta igreja uma cópia do Barna Report. É um grupo que se especializa em fazer um perfil através de pesquisa e levantando censo da igreja nos Estados Unidos, da condição da igreja, de certos movimentos e de certas tendências, e mostrou que a igreja nunca foi tão carnal quanto a é hoje. Nunca houve tão pouca fé, uma quantidade tão grande, um percentual tão grande de membros da igreja que duvidam da divindade de Jesus, que duvidam da veracidade da narrativa da criação, ou que abonam certas práticas que a igreja historicamente, ao longo desses 2000 anos, sempre teve como pecaminosas. E a igreja hoje está mais permissiva, mais relativa, e a igreja que prega qualquer tipo de regra, ou de lei, ou de disciplina, é tida como uma igreja chata, uma igreja à moda antiga. Olhe, graças a Deus, para os demais, eu sou bispo numa igreja chata. Essa é uma igreja chata, graças a Deus, né? E eu estou muito feliz de fazer parte. Por quê? Porque há certas coisas que não se faz, e há certas coisas que se deve fazer. E nós temos coragem, numa época de grande relativismo, onde todo mundo tem que ser politicamente correto, e ai de mim ser um legalista. Mas acontece o seguinte: fidelidade à minha esposa não é legalismo, é amor. Fidelidade a Deus não é legalismo, é o amor. Aliás, qualquer regra divorciada do amor de Deus é legalista. Mas as leis de Deus, a palavra de Deus, está encharcada do amor de Deus. E este amor nos constrange, este amor muda como nós nos comportamos, como nós pensamos, como nós gastamos o nosso tempo.
Então, quando nós nos reunimos aqui, eu não estou aqui marcando mais um ponto na minha ficha para quando chegar no céu, São Pedro, que não vai ser São Pedro, né? Está lá, deixa eu ver, Walter, opa! Frequência exemplar na igreja, também é bispo, né? Tá bom, pode entrar, porque sua ficha está... Não. Não. O amor verdadeiro não é romantismo. Como eu falei semana passada, um colega meu foi acordado pela sua esposa às 5 da manhã, que estava tendo um surto, sei lá o que deu nela. Ela virou: acorda, meu bem, acorda. E ele: você me ama? Ele disse: a essa hora da manhã, não. O amor de Deus é constante, meu amor por Deus é constante. Às vezes, eu chego na igreja há dias, meus irmãos, que nós estamos aqui, a cabeça está preocupada com mil coisas, mas estamos buscando, estamos caminhando com Ele. É obrigação, é o nosso privilégio. Eu tenho a obrigação de ser fiel à minha esposa? Claro. É obrigação? Claro que é. É penoso? Claro que não. Porque o amor que nós temos é algo que eu prezo, é algo que eu valorizo, é algo no qual eu invisto. Não é que todo dia a gente olha nos olhos um do outro dizendo: ai meu bem, ai meu docinho de coco, ai meu chuchuzinho. Geralmente, né, a gente acorda e diz: aí, tudo bem? Tá. Depois de um certo tempo, meus irmãos, uma coisa que meu pai uma vez me disse: o problema com a vida é que ela é tão diária. Ela é tão diária. Então é assim, tem horas que, não é? Tem dias que a gente olha assim e tem aquela faísca no olho e a gente se lembra dos bons tempos, quando a gente ainda era jovem e forte. Mas não é sempre. O amor é menos? Não, o amor é mais. É algo real. Nem sempre eu entro na presença de Deus, na casa de Deus, e sinto aquela presença que me faz transbordar, mas Deus está aqui. Diga para o seu vizinho: Deus está aqui. Deus está aqui entre nós. Onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele está presente. Então eu estou aqui dizendo: graças eu te dou, Pai. Eu estou aqui dizendo: Tu és bom para mim. Bom para mim. Faz parte. Agora a pessoa que diz: eu preciso de igreja, ler a Bíblia, preciso, sabe? Pedir perdão, Deus já perdoou tudo na cruz, está tudo na cruz. Essa cruz, se fala mais em pecado. Mas onde ficam as palavras de Cristo dizendo: quando orar, faça assim. Entre no seu quarto, feche a porta e diga: Pai, perdoa-me, assim como eu tenho perdoado. Pai, o pão de cada dia, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu não oro para marcar ponto, eu oro porque Deus me ama e eu amo a Deus. É um caso de amor que vai se alimentando, vai crescendo cada vez mais, com cada gesto, com cada ato. E eu sei que estou feito de pó, eu sei que eu caio, eu sei que eu erro, eu sei que eu desaponto a Deus, eu sei que eu me desaponto também, mas eu me apego ao amor de Deus, na esperança da sua salvação que está por vir. O amor de Deus é extraordinário, é o fundamento de tudo, mas eu tenho que recebê-lo e eu tenho que permanecer nele.
Vamos curvar as nossas cabeças. Amado Deus e Pai, maravilhoso Senhor, Rei dos reis, Criador dos céus e da terra, Tu nos surpreendes. Ao lermos a Tua palavra, ao começarmos a entender o que está escrito aqui, somos surpreendidos. Começamos a entender a profundidade, o comprimento, a altura, a largura do amor de Deus. E com Davi temos que exclamar: tão alto quanto os céus estão da terra, quanto mais alto, assim é o amor de nosso Deus para conosco, para os que o temem. Que profundidade, que amor extraordinário. Perdoa-me, Senhor, as vezes que presumi, não agi pela fé, mas por presunção. Não levei a sério as coisas que são preciosas. Não respeitei as coisas sagradas. Não consagrei os meus passos. Não levei em conta aquele que me amou tanto. Ensina-me a andar nos teus caminhos. Em o nome de Jesus. Amém.